A semana inteira, Ah, o dia aí, ó, inteiro, todo o já tempo. entrou no nosso próximo assunto. E tarifa zero é o assunto que o Fábio quer saber. Então vai você, Fábio. Pois é, justamente o que Mobilidade. eu ia te perguntar, você antecipou, candidato, na primeira sabatina com a Folha, com o UOL, o senhor falou em acabar com a tarifa zero aos domingos. Não, fui Depois mal deu uma, entendido. Fui mal entendido, deu não uma recuei ajustada. nada. Então explica, por favor, qual que é a ideia para a tarifa De zero? vez em quando, eu, como repórter, entendo mal o que o cara está falando comigo. Não estou dizendo que vocês entenderam mal. Eu, às vezes, também, às vezes, o cara se expressa mal. Não é que eu sou contra a tarifa zero. Primeiro que eu acho que quem dá 6 bi para ônibus, vi com essa história de tarifa zero no último ano, no ano eleitoral, óbvio que é uma coisa eleitoral. Por que não deu tarifa zero desde o começo? Dando esses bilhões que ele dá, o prefeito Ricardo Nunes dá para as empresas de ônibus, que são altamente rentáveis. Né? Ah, para congelar a tarifa. Pô, dá para congelar a tarifa com esse subsídio, dá para dar tarifa zero, que é o passe social que eu estou falando, a semana inteira. E outra coisa, você viu como é que está funcionando a tarifa zero? Primeiro que funcionam só 40% da frota. Se é que funciona isso, eu acho que a fiscalização é ruim no dia da tarifa zero. Que eu estou dizendo que não é acabar com a tarifa zero. Que eu estou dizendo que é uma falácia, uma mentira desse prefeito da tarifa zero. Vai na periferia e vê se tem ônibus na periferia na tarifa zero. Esse fim de semana vai ter, que eu estou falando aqui. Como eu falei da qualidade do ar, que o prefeito devia ter interrompido a aula no dia que São Paulo atingiu a pior qualidade do mundo, e que devia ser emitido alerta, como tem alerta de furacão e os cambal aí em outros países. À tarde, logo depois que eu falei isso, apareceu um alerta de qualidade do ar irrespirável. Agora é capaz de botar 300 ônibus nesse fim de semana na periferia. Então, o que eu disse é que era uma falácia, mas que essas empresas que ganham 7 bi, vão ganhar 7 bi de subsídios, tem que ter a contrapartida. Então, vai ter o passe social, que é quem está cadastrado no Bolsa Família, vai ter esse passe social para andar com tarifa zero todo dia, ou para trabalhar, ou para procurar emprego, ou para, enfim, ir em consultas que não são marcadas ou são. Vai ter tarifa zero todo dia e tarifa justa. Tarifa justa. Zero ou justa? As duas, zero não é justa? Zero é mais do que justa para quem não tem dinheiro para Então, comer. mas assim, E tarifa justa, zero, e vai ter justa, tarifa e zero e tarifa justa, justa. Aí eu fiquei na dúvida, é isso? justa é você manter o preço do ônibus, porque dá para esses caras continuarem operando com o que tem, com 7 bi de subsídio e sem aumentar o preço de ônibus. Eu acho que dá, tem que dar, tem que dar. Se não der, vai andar, pede um boneco e a gente põe outra empresa de ônibus. Só não dá para relicitar esses três que eu falei aqui, porque os caras são donos de garagem, separa a cidade. Agora, as que têm infiltração do PCC, quando ficar com prova aprovada, que toda hora tem gente presa e sai da cadeia, teve gente que foi investigado por lavar dinheiro do PCC, de ter ônibus e daí por diante. É presidente da comissão de trânsito, que é esse Serival, vereador, está solto, livre, leve e solto. É Tá. investigado pela polícia por participar de um crime de um desses caras dessas companhias que virou gerente da companhia, um assassino chamado Cachorrão, que matou o amigo desse Serival, o Adalto, com o motorista dele levando ele até a cena do crime. E o cara é presidente da comissão de trânsito, foi reeleito agora em fevereiro por unanimidade. E continua lá na prefeitura, entrando e saindo na maior boa. Datena, você fala em tirar o VLT, né, veículo leve sobre trilhos do papel. Qual é o traçado inicial? Tem previsão de custos, prazo de implantação? Olha, o traçado, realmente eu não me lembro do traçado, mas serão duas linhas com 27 estações. O traçado, agora na cabeça, se você me perguntar, eu não me lembro, não. Não dá para lembrar. Eu li o plano que tem 43 páginas, mas não tem lá a verba, eu não me lembro de ter a verba para a criação dos VLTs. Não me lembro. O passe social tem que é 1 bi e 800. 1 bi e 800. Agora, o do VLT, realmente eu não me lembro quais são as linhas, são duas linhas e 27 estações.
Vamos lá, eu queria falar sobre um assunto que você sempre trata também, que é a questão da morte no trânsito, né? É muito grave o que acontece na cidade de São Paulo. A gente teve um aumento de 32% em mortes no trânsito. 520 vidas perdidas no trânsito em São Paulo. E isso é muito, muito grave. A gente vê aqui algumas ideias, né, para reduzir essas mortes no trânsito. No seu plano de governo, o senhor fala lá que as mortes no trânsito serão reduzidas com investimento pesado em campanhas educativas, fiscalização e dura punição aos infratores. Vamos lá, o que eu queria saber, não vai reduzir a velocidade das vias, não vai reduzir a velocidade das marginais, que é um ponto levantado pelos especialistas em mobilidade como um dos mais eficazes em reduzir a morte no trânsito? Quando diz que vai ser duro na fiscalização, vai ampliar as câmeras de fiscalização e aumentar a fiscalização na cidade? Câmara de fiscalização, sim, mas radar para aplicar multa não vai ter mais. Isso não vai ter mais do que já tem. Mesmo porque alguns deles nem funcionam. Eu não sei como é que, até agora não me explicaram como é que cobraram e quanto ganharam durante a pandemia, quando não tinha quase carro andando em São Paulo. Eu pedi um levantamento para a prefeitura, até agora não me informaram. Quanto que aferiram de multas durante a pandemia? E se aferiram tantas multas quanto aferem, é porque tem coisa errada, porque não tinha tanto carro andando. Agora, realmente você tem razão. A prefeitura, nessa gestão do Ricardo Nunes, aferiu em multas quase 5 bi, acho que 4 bilhões e 700 milhões em multas, algumas delas esdrúxulas, absurdas. O cara que não estava usando cinto e de repente o cara só tem moto, o cara que não estava usando capacete e o cara só tem carro. E essas multas que são subjetivas, né? Ah, o cara estava no telefone celular. Como é que você vai provar que você não estava no telefone celular? Ah? Então, eu acho que a indústria da multa é absurda. Eu já citei, vou tentar ser rápido aqui, mas essa história de você punir o cidadão funciona menos do que você educar o cidadão. Você tem que aplicar pelo menos 5% da verba, inclusive em campanhas publicitárias, do que você afere. Esse cara afere 4 milhões e 200 mil por dia em multas. Sabe quanto ele aplicou em campanhas publicitárias? Metade de um dia. 2 milhões e 200 mil. É melhor você ensinar desde a escola e fazer campanhas. Quanto tempo faz que você não ouve ou que não vê, não ouve no rádio, não vê uma campanha dizendo não use o seu carro com uma arma, a vítima pode ser você, que é negócio antigão, se beber não dirija, e tem cara de Porsche matando, tem cara de Mercedes matando, tem cara de todo tipo matando. Essa filosofia de multas, não, pelo contrário, aumentou o número de mortes. Você tem 1.000 mortes por ano, que é um absurdo, 3 por dia, 4, você entendeu? Não tem cabimento. Então, a filosofia dessa multa não deu certo, porque isso é punitivo e para fazer caixa, não é para educar. Você tem que ter campanhas e, além de tudo, 5% você tem que aplicar, parte disso é E a campanha. velocidade da Eu pena? tentaria aplicar mais, tentaria aplicar E não mais. vai... Me diga uma coisa, você acha que quem quer andar em velocidade ou está bêbado vai respeitar radar? Claro que não. Claro que não. Não. Agora, você pode reduzir a velocidade. Você pode colocar, por exemplo, ao longo das vias, aqueles caras que ficavam olhando lá se o cara estava com numa velocidade maior ou não. O cara respeita mais isso do que radar. Quando ele vê um polícia, ele para. É o que tinha antigamente nas estradas de São Paulo. Dá para você usar o velho e o novo. O que eu não quero é continuar com indústria de multa, o cara já não tem dinheiro para pagar IPVA, não tem dinheiro para pagar a prestação do carro, não tem dinheiro para botar gasolina no carro. Você vai penalizar ainda mais o cara, sendo que está provado que a indústria do radar, ao invés de reduzir o número de mortes, aumentou o número de mortes em São Paulo? Não dá. Habitação. Você tem uma proposta chamada Territórios do